Eu já chego com uma notícia, infelizmente uma tragédia que foi registrada na BR-277, aqui na nossa região, em Cascavel. Uma criança de 2 aninhos morreu em um acidente. Esse acidente aí, ó, olha a pancada que foi, envolvendo um carro, um veículo de passeio, um veículo de carga. E além dessa criança, outras ficaram feridas. Coloca a reportagem na tela. A câmera de monitoramento mostra o carro saindo pela alça de acesso de um viaduto da BR-277. A motorista, aparentemente, tenta fazer uma conversão para virar à esquerda na rodovia, quando é atingida pelo caminhão, que seguia sentido Foz do Iguaçu. Com a força da batida, o carro foi arremessado contra o guardrail. Uma das passageiras, que estava no banco traseiro, foi arremessada para fora do veículo. O Anderson dirigia o caminhão e conta que foi tudo muito rápido. Ela colocou a mão dentro do volante aqui como se fosse manobrar. Quando eu vi que ela colocou a mão dentro do volante, que ela olhou para mim, falei, não é possível que ela vai fazer essa conversão. Ela já entrou. Ela desceu, quando ela desceu, ela já foi muito rápido, cara. Ela nem triscou no fez. E ela olhou e já entrou. Ou seja, você não teve muito o que fazer, a não ser tentar desviar, né? Freiei, já joguei para lá. O motorista do caminhão disse que estava vindo do interior de Goiás para poder entregar essa máquina colheitadeira. Quando aconteceu o acidente, no carro que se envolveu na batida estavam outras 6 pessoas, entre elas 4 adultos e 2 crianças. Entre as vítimas, uma criança de 2 anos e meio não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O que deu para observar é que essa criança de 2 anos e meio, ela estava no colo do pai, então ela ficou presa nas ferragens, entre a porta e o banco traseiro, e ela estava entre meio as pernas do pai, então dificilmente estaria na cadeirinha, né? Bem como não foi observado cadeirinha no automóvel, né? O trânsito ficou lento no local e o carro ficou completamente destruído. No veículo foram encontradas latas de cerveja, porém nenhuma aberta e todas cheias. O caso vai ser investigado. As vítimas foram levadas para hospitais de Cascavel. A gente continua nesse assunto. A imagem, ela é uma imagem muito forte. A gente percebe a condutora perdida, de repente por algum motivo, tem informação que era de outro município, quem sabe vinha da região de Toledo, não se tem essa confirmação, mas o fato, ela desceu daquela alça do viaduto, ela iria acessar a 277 e ela poderia seguir apenas no sentido a Foz do Iguaçu, indo em direção então ali ao trevo da Portal, mas a imagem deixa claro, já tinha um depoimento do motorista, agora que a gente tem acesso a essa câmera de segurança, percebemos exatamente isso. Nós temos estreia hoje, Carol Pagung chegando aqui na tela, inclusive para, não é a estreia que a gente queria, né, Carol, para falar de um assunto triste, mas sim que a gente precisa continuar dialogando sobre esse assunto, porque tudo, absolutamente tudo, estava errado nessa história. A gente tinha, a princípio, pessoas a mais dentro do veículo, pessoas sem o cinto de segurança, a criança que, de acordo com os bombeiros e com a polícia, não estava na cadeirinha, ou seja, uma somatória que terminou em tragédia. Bem-vinda, boa noite. Pois é, Wagner, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham. Uma tragédia que aconteceu hoje, no início da manhã, aqui em Cascavel, que acabou levando então a vida dessa criança de apenas 2 anos. Nós estamos aqui ao vivo, inclusive, com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Fábio Sobreira. Nós estávamos conversando que foi um conjunto de fatores que levou, infelizmente, a essa tragédia aqui em Cascavel. Boa noite. Boa noite a todos. Infelizmente, tivemos esse acidente ali no quilômetro 585 da BR-277, na descida ali do viaduto da Olinda Periolo, determinado basicamente por uma manobra irregular, um retorno em local proibido, faixa contínua em rodovia, não se pode retornar. Além disso, nós constatamos outras irregularidades, digamos assim, outras infrações de trânsito, como por exemplo a falta de habilitação dessa motorista. Nós achamos que no nosso sistema Detran, consultas dos sistemas informatizados, não possui habilitação. A situação ainda se agravou desse acidente porque tinham 2 crianças nesse veículo, uma de 2 anos e uma de 6 anos, além de 4 adultos, 2 mulheres e 2 homens, 2 masculinos, além das 2 crianças, portanto, com excesso de pessoas no veículo, temos excesso de lotação. O que aconteceu? Essas crianças não estavam usando adequadamente o dispositivo de retenção adequado às suas idades. A criança, infelizmente, de 2 anos veio a óbito. Uma das crianças estava no colo de uma passageira ali do banco dianteiro
a outra no banco traseiro. Em razão da forte interação ali entre os veículos, foi uma colisão transversal muito forte, né, que foi ocasionada ali em razão do acidente. E essa criança tinha que estar na cadeirinha, né? Ela não estava com equipamento no interior do veículo, fato esse que poderia ter salvado a vida dessa criança. Quer dizer, um conjunto de fatores, a ausência desse equipamento de segurança que é importantíssimo e indispensável, por mais que todos os dias, né, Wagner, a gente fala, todos os dias a gente chama a atenção, mas nunca é demais. A cadeirinha é um item essencial e indispensável como equipamento de segurança, além, é claro, do cinto de segurança e, é claro, né, a carteira de habilitação, ou seja, e ainda o excesso de passageiros no veículo. Então, nunca é demais, a gente sempre precisa reforçar todos esses cuidados, não é, inspetor? Exatamente, o uso da cadeira é fundamental, já ficou comprovado em vários acidentes que a PRF atendeu, em que a criança estava fazendo uso do equipamento, todas as vidas foram salvas. Então, é obrigatório, é infração de trânsito, não uso da cadeirinha, de natureza gravíssima. E é claro, vamos cuidar das nossas crianças, né? Se nós não cuidarmos, afinal, quem é que vai cuidar? Só ainda uma última informação, Wagner, pelo que me parece, o inspetor comentava conosco aqui antes de nós entrarmos ao vivo, a motorista está em estado gravíssimo, né? Exatamente. A última informação que nós tivemos ali do Hospital Universitário de Cascavel foi que ela se encontrava em estado de coma, né? Então, a pancada foi realmente muito forte, né? Essa condutora, né, e a passageira do banco dianteiro, portanto, as duas do sexo feminino, estão em estado grave ainda, que requer muito cuidado ali pelos atendentes do hospital. É isso então, fica o registro desse acidente gravíssimo ali no fim da manhã e início de tarde aqui em Cascavel, na BR-277. Fica esse relato então dessa tragédia que acabou levando a vida de uma criança de apenas 2 anos e agora a gente torce para a recuperação dessas 2 pessoas que ainda estão em estado grave internadas. Wagner? Entre elas, o pai dessa criança, né, Carol? Obrigado pela participação. Polícia Rodoviária Federal também conversando conosco, porque a PRF confirma que, ao que tudo indica, essa criança que perdeu a vida de 2 aninhos estava ali no colo, entre as pernas do pai. A criança ficou morta, o pai preso às ferragens, com ferimentos graves, a motorista também em estado grave. E aí tudo errado, né? A gente tem uma somatória, nós temos uma condutora que estava com o veículo, mas ela não é preparada, ela não tem a carteira nacional de habilitação para conduzir tal nesse momento. O veículo com problemas aí, inclusive na documentação. Nós temos algo que potencializa e muito. Primeiro porque a gente tem 6 pessoas num carro projetado para 5 lugares. Não tem cinto de segurança, pelo menos uma pessoa estaria sem um cinto de segurança. E aí temos criança que estava fora da cadeirinha, item obrigatório para acabar com tudo isso, uma manobra feita em um local que não deveria acontecer. Repito o que a Carol falou aqui, nossa torcida para a recuperação dos feridos nessa tragédia. Começando o mês, começo de semana, com história triste.